Alexandre III da Macedônia. A lenda lhe deu o nome de Alexandre o Grande. Mas ele também era conhecido como Alexandre o Destruidor. Quem entrasse em seu caminho era esmagado, ele aniquilava. Alexandre se considerava um deus. Seus admiradores o consideravam um gênio militar. Seus inimigos o chamavam de diabólico. No Oriente, ele é um vilão. Seu nome no Oriente é Iskender. E ele é Iskender, o assassino. Iskender, que traz a morte. Iskender, destruidor de cidades. Ele é o bicho-papão. Investigadores vão colocar a vida de Alexandre sob o microscópio e farão testes científicos. Eles vão mostrar como ele usou as armas de destruição em massa de sua época para vencer seus inimigos. Um psiquiatra vai analisar a personalidade de Alexandre para desvendar o que o impulsionou nessa busca pela dominação do mundo e o que o levou ao massacre de milhares. Tudo para revelar como ele se compara a outros ícones do mau comportamento. Ícones do mau comportamento. Alexandre o Grande. Aos 16 anos, Alexandre venceu sua primeira batalha. Aos 20, ele era rei da Macedônia. Aos 30, ele conquistou todo o mundo conhecido. Alexandre o Grande era claramente um tirano apressado que agia fora das regras normais de moralidade. Mas o que o motivou a fazer isso não é nada claro. Bem, eu vou ver se Alexandre era um gênio militar, se era patologicamente obcecado por si mesmo ou se era apenas um psicopata. O psiquiatra David Maló vai examinar aspectos-chave da personalidade de Alexandre e posicioná-lo em um gráfico do mau comportamento para revelar onde ele se encaixa entre outros tiranos da história de Calígula, Gengis Khan e Napoleão. As histórias de horror são muitas. Ele não só destruiu cidades e matou soldados, também massacrou mulheres e crianças inocentes. Se estivesse do lado oposto a Alexandre, essa poderia ter sido uma das experiências mais devastadoras de sua vida. Ele liderou seu exército numa marcha forçada pelo deserto e 25 mil homens morreram. Ele matou seu amigo mais próximo numa fúria alcoólica. Ele crucificou 2.000 homens que ousaram enfrentá-lo e pode ter ajudado no assassinato de seu próprio pai. É uma ficha devastadora. Mas o registro histórico é nebuloso. Fontes antigas apresentam diferentes Alexandres. General carismático, deus vivo, megalomaníaco, assassino psicótico. Quase todos os registros são baseados num texto chamado As Proezas de Alexandre, escrito durante sua vida por um historiador particular. Esse registro agora está perdido, mas esteve disponível para historiadores antigos que o usaram como fonte. E cada um tem seu próprio ponto de vista sobre a personalidade de Alexandre. Plutarco apresenta Alexandre como um líder carismático que leva a civilidade aos bárbaros. Cúrcio apresenta um retrato mais sinistro de um conquistador jovem e idealista que se tornou um ditador delirante. Mas é difícil entender quem Alexandre foi, porque eles escreveram 400 anos depois dos fatos. A caçada pelo verdadeiro Alexandre começa em sua infância. Grécia, Atenas, Pela. Ele nasceu em 356 a.C. na cidade de Pela, numa parte da Macedônia onde hoje ficam Grécia, Macedônia e Bulgária. Seu pai, o rei Filipe II da Macedônia, era um grande guerreiro, mas tinha um grave problema com o álcool. Ele estava constantemente longe em campanhas militares, deixando para trás suas 7 esposas e muitos filhos. Havia inclusive um rumor de que Alexandre seria ilegítimo. Mas Alexandre seguiu a carreira do pai como guerreiro formidável. Sob o comando de seu pai, o primeiro sucesso militar de Alexandre ocorreu aos 16 anos. Sua mãe, Olímpia, era exaltada, impulsiva e decidida a fazer o que fosse preciso para assegurar que o próximo rei da Macedônia fosse seu filho Alexandre. Ele era um filhinho da mamãe. Até o dia de sua morte, Alexandre escreveu várias cartas à sua mãe. E é verdade que ele era bem parecido com o pai. Eles foram reis, foram líderes militares, mas ele era mais próximo da mãe. Para o psiquiatra David Maló, não é nenhum mistério.
A raiz do mau comportamento de Alexandre está em seus pais. Alexandre se espelhou no pai como um grande herói militar, apesar do pai ser completamente ausente. No entanto, a mãe estava em cena, dizendo que ele era especial, que ele devia realizar coisas grandiosas. Dramas da vida real agitam a família real quando, dentro do teatro de Virgínia, o rei Felipe é assassinado por um de seus seguranças, Pausanias. De acordo com algumas fontes, Aristóteles e Diodoro, esse caso estava resolvido. Pausanias matou sozinho Filipe, da Macedônia, aqui no teatro. A pessoa que tinha mais a ganhar com o assassinato era Alexandre, aos 20 anos. O próprio Alexandre nunca se deu bem com o pai. Eles tiveram uma relação turbulenta de pai e filho. Não só por causa de preocupações com sua legitimidade, nem por causa do jogo de poder entre esses dois indivíduos. Então temos que nos perguntar se Alexandre teve algum papel no assassinato do próprio pai. A história conta que Olímpia estava preocupada porque um meio-irmão de Alexandre e um primo estavam sendo criados para o trono ao invés dele. Olímpia e Alexandre tinham um bom motivo para querer o mal de Filipe. E logo depois disso, Filipe foi assassinado. A única pessoa que sabia a verdade sobre quem estava por trás do assassinato de Filipe era o próprio assassino, Pausanias. Mas ele foi morto pelos capangas de Alexandre antes que pudesse falar. O comportamento subsequente de Alexandre e de sua mãe foi suspeito. Ao invés de chorar a viuvez, ela homenageou o assassino do marido, colocando uma coroa no corpo de Pausanias. Alexandre fez o oposto. Apesar de odiar o pai, ele fez o papel de jovem em luto colocando ouro na tumba do pai. Mais ouro que qualquer outro rei macedônio antes dele. Parece que mãe e filho jogavam em todas as posições. A opulência de sua tumba, sua suntuosidade, fazem pensar. Será que Alexandre teve maior participação no assassinato de seu pai? Alexandre poderia estar acobertando sua própria culpa. E a suspeita de que pudesse ter envolvimento na morte de seu pai. Mas Alexandre não estava convencido de que estava na linha do trono. Logo a morte estava no ar de novo. Seu meio-irmão morreu. E Olímpia, mãe de Alexandre, cuidou da última mulher de Filipe e de seu filho homem. Alexandre teve o trono da Macedônia inteiro para si. Quase imediatamente, o rei novato de 20 anos foi posto em teste. A cidade de Tebas se rebelou contra Alexandre e o jugo da Macedônia. Eles consideravam a Macedônia uma nação inferior de bárbaros do norte. Alexandre marchou para a cidade, que era protegida por muros de até 2,5 metros de largura. Ninguém nunca havia penetrado naquelas defesas. Os cercos gregos no século IV a.C. essencialmente consistiam de exércitos jogando pedras uns nos outros usando plataformas de lançamento cada vez mais sofisticadas. Pronto. Tebas tinha catapultas que atiravam bolas de pedras, mas Alexandre aprimorou usando uma invenção relativamente nova, a balista. Um aparelho de cerco explosivo reproduzido aqui por especialistas em armas antigas. Existiam armas da configuração ou no formato de uma balista, só que ao invés de uma mola flexível, nela há 2 braços rígidos que não se dobram. E eles são suspensos num feixe de cordas que é pré-tensionado e depois torcido. E isso armazena muita energia. Eles formam a tensão e o ângulo para disparar um projétil na van a 91 metros de distância, a distância mínima que deixaria o exército de Alexandre fora do alcance das catapultas de Tebas. Mas Alexandre precisa de mais do que um golpe direto. Ele precisa de muitos no mesmo lugar para enfraquecer os muros de 2,5 metros de largura. Na primeira tentativa, os projéteis caem perto, a 15 metros. Ainda mantendo a distância de 91 metros, os especialistas mudam o ângulo de disparo e aumentam a tensão, empurrando a munição mais para trás. Opa! Um golpe direto.
Isso prova que os homens de Alexandre podiam operar a balista fora da linha de tiro das catapultas do inimigo. Demos bons tiros. Temos alguns golpes certeiros aqui. E certamente esse aqui foi o nosso melhor tiro. O que realmente demonstra o poder destrutivo disso é o fato de que toda a lateral da van ficou amassada. Isso pode fazer bastante estrago. A arma de Alexandre possibilitou que ele alcançasse além dos muros de Tebas, terminando para sempre com a proteção que as cidades tinham por trás de largos muros. Desse ponto em diante, não tinha mais para onde correr. Não havia lugar livre do exército de Alexandre. Mais de 6.000 pessoas em Tebas foram mortas. A cidade, um dia grandiosa, foi derrubada por um jovem recém-saído da adolescência. Não se deixe enganar pela imagem heróica. Por trás da beleza juvenil de Alexandre, basicamente era um Saddam Hussein. Num minuto ele era seu melhor amigo, no outro estava cortando sua cabeça. Então, quando a cidade de Tebas se rebelou, ele não só a puniu, ele a destruiu. Ele basicamente disse a todas as outras cidades gregas: me enfrentem e corram os riscos. E quer saber, funcionou. Em Tebas, 30.000 sobreviventes, inclusive mulheres e crianças, foram vendidos como escravos. Alexandre aterrorizou o resto da Grécia para submetê-la. Ela nunca mais se rebelaria contra Alexandre. Agora, ele estava pronto para aterrorizar todo o mundo conhecido. Alexandre o Grande, aos 20 anos, destruiu a cidade rebelde de Tebas. Agora ele planejava uma campanha militar que nem seu pai realizou. Ele estava prestes a tomar o poderoso Império Persa. A cabeça de ponte da grande invasão de Alexandre foi a cidade de Troia, cenário de lendárias batalhas entre gregos e troianos. Troia. Para Alexandre, era uma peregrinação. Ele foi criado ouvindo histórias sobre guerreiros gregos, principalmente do super-herói Aquiles. Alexandre queria ser um outro Aquiles. Esse era o seu modelo. A mãe de Aquiles disse que ele teria uma escolha na vida. Ele poderia morrer velho e ser esquecido, ou morrer jovem e ser lembrado para sempre. Alexandre, então, fez a sua escolha quando chegou aqui em Troia. Alexandre tinha bons motivos para se sentir próximo de Aquiles e acreditar que ele também tinha um grande dom. Era tudo coisa de sua mãe. A mãe de Alexandre era muito ambiciosa. Fazia com que ele se sentisse especial, dizendo que ele faria coisas grandiosas. Na verdade, ela talvez tenha dito que ele era descendente dos deuses. Isso foi reforçado por seus tutores, que deram a ele o título de Aquiles, o maior guerreiro grego de todos. Depois de prestar homenagens a seu herói, Alexandre seguiu para a Pérsia, inimiga de longa data dos antigos gregos. Aqui, nas margens do rio Grânico, ele enfrentou as forças do rei Dario III. Com Felipe fora do caminho, Alexandre herdou a conquista da Pérsia e justificou isso como uma punição pelos persas terem profanado os templos gregos durante a Guerra da Pérsia. Era uma cruzada, uma guerra de vingança contra um antigo ato terrorista acontecido mais de um século antes. Claro que era só uma desculpa. Alexandre invadiu a Turquia e encontrou um exército persa enviado para cá para detê-lo nas margens do rio Grânico. E essa foi a primeira vez que Alexandre venceu em seu estilo típico. 3.000 foram cercados e derrotados. Foi um massacre sangrento. Outros 2.000 se renderam, mas foram vendidos como escravos por Alexandre, como um aviso para que não o enfrentassem. Uma vitória impressionante. De acordo com fontes, Alexandre perdeu menos de 200 homens e fortaleceu a crença de que seria o novo Aquiles. Os persas estavam na defensiva e a Turquia agora pertencia a Alexandre.
Depois de assegurar a Turquia, ele não seguiu a estratégia óbvia. Ele não correu para o leste para assegurar os portos do leste do Mediterrâneo antes que os persas pudessem reforçá-los. Ele seguiu para o norte, para um lugar chamado Górdio. O que pode parecer bastante bizarro, caso você não conheça a lenda do nó Górdio. A história contava que no palácio dos antigos reis da Frígia havia um nó, que amarrava um carro de boi a uma estaca no chão. E esse nó era impenetrável. Durante séculos ninguém pôde desfazê-lo. E diziam que quem o desfizesse seria senhor de toda a Ásia. Alexandre não pôde resistir à tentação de se arriscar nisso, no teste maior. Ele foi a Górdio, ficou diante do nó. Mas ao invés de tentar desfazê-lo, como todo mundo havia feito, ele simplesmente pegou sua espada e o cortou. Foi uma solução bem no estilo de Alexandre. Ir diretamente ao ponto, de preferência com uma arma na mão. Ele deixou Górdio com a profecia de que seria o senhor de toda a Ásia. Alexandre conquistava países no mundo antigo como um turista escolhe destinos em um mapa. Ele criou sua própria lenda no caminho. Jogou por suas próprias regras. Desfazer nós? Isso era pra gente pequena. É como mentir para entrar em Harvard. Só que depois você diz a todo mundo que aquilo era legítimo e foi uma maneira nova de entrar. Alexandre precisava de evidências continuadas de que ele era especial e quase divino. Alexandre foi bem sucedido na divulgação de sua lenda. A imagem dele de herói bonito, constituído como um deus, sobrevive até hoje. Sua verdadeira aparência física talvez não fosse a de um deus. Uma teoria diz que ele sofria de uma deformidade da coluna chamada de escoliose, porque muitas de suas estátuas são viradas de lado. Fontes antigas também escreveram que ele era 10 centímetros mais baixo que a média dos homens, tendo, portanto, 1,70 m de altura. Mas o que Alexandre possuía, mais que altura ou aparência, era uma enorme autoconfiança. A adoração de sua mãe ajudou, assim como seu autoproclamado destino divino. Juntos, esses atributos o levaram ao fim do mundo para depois voltar. 332 a.C. Alexandre o Grande venceu os persas no que é hoje a Turquia. Agora ele buscava sua próxima conquista. Ele almejava a cidade fortificada de Tiro, numa ilha a 800 metros da atual costa do Líbano. Tiro. Atacar a ilha de Tiro era quase suicídio. Essa era uma cidade que não podia ser vencida. Você tinha que se aproximar de barcos e atacar aqueles muros imensos. Era impossível. Mas assim como mostrou com o nó Górdio, impossível não era uma palavra aceita por Alexandre. Alexandre mudava as regras. Ele criou uma estrada do continente para a ilha para que ela não ficasse mais isolada. Agora ela fazia parte da costa. A estrada permitiu que Alexandre disparasse suas temidas balistas. Elas atacavam a cidade e o resultado era terrível. Alexandre invadiu a cidade, matou 8.000 cidadãos e crucificou 2.000 soldados inimigos nesta praia. A brutalidade de Alexandre, estuprando mulheres e matando todos os prisioneiros, repercutiu em toda a Ásia. E o medo e o choque psicológico fizeram com que várias cidades imediatamente abrissem seus portões e se submetessem a Alexandre, para não encararem a derrota e a morte. A mensagem era clara: não mexam com Alexandre. Para Alexandre, Tiro foi a confirmação de seu destino como Deus. A Ásia agora pertencia a ele, como dizia a profecia. Alexandre continuava a acreditar que era especial. Quando alguém tentava resistir, ele encarava isso como uma afronta pessoal. Ele não somente derrotava, mas também massacrava. Isso também servia como exemplo para o resto do mundo. Grécia, Turquia, Síria, Líbano, Israel, Egito. Depois de lutar por 3 anos, o Império de Alexandre cobria 647.000 quilômetros quadrados, 5 vezes o tamanho da Grécia moderna. Ele tinha apenas 23 anos. O próximo na sua lista era o Egito. Tomados pela Pérsia, os egípcios receberam Alexandre como um libertador. Livres do controle persa, eles o coroaram faraó. Para Alexandre, o Egito tinha uma atração especial.
Ele lidera um seleto grupo de homens numa misteriosa expedição até um oásis distante no deserto. Se Alexandre e seus homens ficassem sem água, estavam perdidos. É uma viagem de 1000 quilômetros pelo meio do deserto. Se acontecesse uma tempestade de areia, os rastros dos quais até os guias locais dependem estariam desfeitos e Alexandre e seus homens estariam perdidos para sempre num mar de areia. Então, seja o que for que ele buscava no oásis de Siwa, Alexandre deve ter achado que valia a pena correr o risco. Havia um local sagrado na lista de Alexandre, o oráculo de Amon, no oásis de Siwa. Como para qualquer viajante do deserto, deve ter sido um momento mágico e revigorante para Alexandre ver as intermináveis areias amareladas do deserto substituídas pela água azul e o verde das palmeiras no oásis. Alexandre não veio aqui pela paisagem. Ele estava em busca de respostas. O oráculo era um lugar onde os antigos consultavam os deuses por via do sacerdote residente. Primeiro, Alexandre decidiu acabar com qualquer rumor de que estava envolvido no assassinato de seu pai. Ele perguntou ao sacerdote se o culpado foi punido. O sacerdote disse que sim. Caso encerrado. Então, se pensarmos no possível envolvimento de Alexandre na morte de seu pai e da necessidade de constantemente se livrar dessas acusações aos olhos do público, então essa viagem até Siwa para fazer essa pergunta passa a fazer mais sentido. Alexandre tinha outra pergunta para os deuses. Ele conquistaria todo o mundo? Ele recebeu sua resposta em grego truncado. Dizem que o sacerdote tentou dizer a ele em grego, "Ó pai Dion, querido filho." Mas seu grego não era muito bom, e ao invés disso ele teria dito, "Ó pai Dios, filho de um deus." Então, Alexandre saiu de Siwa não só homem, mas acreditando ser um deus. Alexandre ouvia o que queria ouvir e acreditava no que queria acreditar. Seu ego não conhecia limites. O incidente no templo deve ter sido música para os seus ouvidos. Ele alimentou seu narcisismo, alimentou aquela imensa vaidade. Alexandre tinha uma necessidade de ser especial e único. Ele já tinha feito muitas coisas, mas queria ampliar essa ideia de que era único para o mundo ao seu redor. Agora Alexandre estava convencido de que era um deus. O oráculo havia dito. Era hora de testar seus novos poderes no antigo inimigo. No mesmo ano em que Alexandre foi até o oráculo de Siwa, ele enfrentou novamente o rei persa Dário em uma batalha num lugar chamado Gaugamela. Corria a notícia de que o rei Dario tinha reunido um exército de 250 mil homens, 5 vezes maior que o de Alexandre. Mas Alexandre não se desconcertou. Ele aproveitou a oportunidade para guerrear com seu inimigo pelo reinado da Ásia e para encerrar a questão de uma vez por todas. Em outubro de 331 a.C., o embate entre Alexandre e os persas aconteceu em Gaugamela, hoje norte do Iraque. A história conta que, apesar de ter 5 vezes menos homens, Alexandre manobrou sua força com habilidade excepcional. Ele liderou pessoalmente sua pouca cavalaria até que abrissem um buraco nas linhas inimigas em um momento crítico. Com sua mente aguçada para a tática militar, Alexandre teve sucesso combinando sua cavalaria com infantaria munida de uma arma simples. Sua infantaria macedônia estava armada com a sarissa, uma lança afiada de 5,5 metros de comprimento. Seus homens encararam o inimigo usando uma formação de falange. Uma equipe vai testar o sucesso da sarissa na formação de falange. Nesse agrupamento, as longas lanças levadas por todos os homens, até mesmo os que ficam 4 fileiras atrás, são armas eficazes. Isso tem uma vantagem, comparado ao estilo de luta só com os homens da frente. Uma fileira de cada vez. É uma disputa e tanto, porque os únicos que poderiam usá-las eram os homens da frente, enquanto eles têm fileiras de caras
com suas lanças perto de mim. Todos os meus colegas têm lanças assim. Eu tenho que passar por um de cada vez. Mas você vê que parece que estou diante de um ouriço. Essa tática dá a Alexandre uma maneira de igualar a situação para seu exército em menor número. Os especialistas também querem testar uma teoria controversa de que a formação apertada das sariças poderia desviar flechas. Fardos de feno representando os soldados macedônios são colocados atrás da proteção de uma floresta de sariças. Mas isso funciona? Parece mesmo que as flechas são desviadas. Você ouve o som quando elas atingem uma sariça. Só uma inspeção de perto vai dizer ao certo. Há um macedônio morto aqui. Algumas flechas foram desviadas, mas 80% passaram. A teoria da muralha impenetrável de lanças de Alexandre não resiste ao teste. Mas a genialidade militar de Alexandre é suficiente. O exército macedônio estava, sem dúvidas, no seu melhor período. Nada se igualava. Com Alexandre no comando, ele nunca perdeu uma batalha. Academias militares estudam suas táticas até hoje. O Pentágono editou uma monografia com um capítulo inteiro dedicado às táticas de Alexandre. Depois da Batalha de Gaugamela, a resistência persa desmoronou. Alexandre era o governante inconteste da Pérsia. Ele era, sem dúvidas, o homem mais poderoso do mundo. Mas o poder subiu à sua cabeça. Ele acabaria pagando o preço por sua arrogância. Alexandre o Grande, em campanha constante havia 5 anos. Comandava o império mais extenso que o mundo já tinha visto. Ele tinha apenas 25 anos. Líbano, Síria, Iraque, Gaugamela, Babilônia. Depois de esmagar os persas, ele entrou em triunfo na Babilônia. A cidade correu para cumprimentá-lo. Sacerdotes e oficiais foram encontrá-lo. Seu caminho estava coberto de flores. Ofereceram presentes a ele. Entregaram a cidade, a cidadela e o tesouro em suas mãos. E logo os babilônios também coroariam Alexandre, o rei do universo. Não satisfeito, Alexandre marchou para Persépolis, onde os reis persas mantinham seus tesouros. Ele saqueou 180 mil talentos de ouro e prata, o equivalente a mais de 4 bilhões de dólares hoje. Alexandre era um conquistador em série. Mas, como seu pai, ele bebia demais. E como seu pai, era um péssimo bêbado. Durante uma das bebedeiras noturnas de Alexandre em Persépolis, um dos gregos gritou: "Vamos incendiar o palácio de Dario." Alexandre, em seu estado de euforia etílica, concordou. E, naquela noite, os soldados gregos incendiaram o palácio de Persépolis. O próprio Alexandre atirou a primeira tocha e depois assistiu enquanto uma das construções mais bonitas do mundo antigo virava fumaça. Alexandre tinha que dar a seus homens algo para celebrar a vitória. E depois disso tudo, houve uma campanha de vingança contra os persas. Mas à luz do dia, quando as cinzas baixaram em Persépolis, talvez Alexandre tenha começado a se arrepender de sua decisão eufórica. Para muitos dos leais soldados de Alexandre, a grande aventura começava a perder a graça. Depois de 5 anos de campanha, eles estavam cansados e com saudade. Alexandre começava a adotar alguns desses costumes. E seus homens não gostaram disso. Alexandre começou a recrutar os persas para seu exército. Começou a convidá-los para sua corte. Depois fez o impensável. Começou a se tornar um nativo. Ele adotou seus costumes, adotou suas vestimentas e para soldados macedônios isso era inaceitável. Eles não tinham vindo para se tornarem persas. Vieram para conquistar. Alexandre passou a ter 2 reações à tomada da Pérsia. Primeiro, eles validavam o ponto de vista de que ele era um dos maiores líderes do mundo. Por outro lado, as reclamações dos seus homens começaram a irritá-lo. Eles eram um insulto ao seu narcisismo.
Alexandre ainda gostava de seguir o modelo do lendário guerreiro Aquiles. E como Aquiles, ele tinha um parceiro de longa data. Heféstion, parte do círculo íntimo que alimentava sua vaidade. Alexandre alimentava o culto da personalidade como ninguém o fez antes. Como temos hoje ditadores promovendo um culto a si mesmos, Lenin, Stalin, Saddam Hussein, Alexandre promovia sua imagem em estátuas e moedas. Ele se tornou onipresente. Construiu essa ideia de que era maior que os humanos. Uma outra maneira de Alexandre imprimir sua autoridade em seu império era fundando e depois dando seu nome a cidades. A mais famosa delas foi Alexandria. Mas dizem que Alexandre deu seu nome não só a uma cidade, mas a 57 cidades. E o nome de seu cavalo, e talvez até o nome de seu cachorro a outras. Isso sinaliza um tipo de comportamento que ditadores da Europa do século XX também usaram. Isso enfatiza a necessidade dele em imprimir uma autoridade no local, mas também um desejo e uma crença de imprimir sua lenda na história para todo sempre. E a maneira de fazer história era continuar vencendo batalhas e expandindo o império. Os soldados podiam querer ir para casa, mas Alexandre não deixava. Ele precisava de reforço constante no seu desejo por fama e glória. Alexandre queria conquistar o mundo porque ele precisava ser especial. A pessoa mais poderosa do mundo. Ele agora tinha tanto descaso pelos outros que escolheu uma esposa persa, sem se importar em como isso ofenderia seus soldados. O casamento com uma noiva estrangeira, uma princesa persa, era uma grande política para os persas, mas era ultrajante para os soldados. Ele arruinou sua reputação com os macedônios. Para piorar a situação, Alexandre ordenou que seus homens, quando em sua presença, fizessem a prosinese, o ato de se prostrar em obediência. Para os gregos, essa era uma honra reservada somente aos deuses. Se Alexandre sabia do descontentamento, não demonstrou nenhum sinal de preocupação. Logo, um plano de assassinato estava no ar. Um homem chamado Filotas e seu pai Parmênio foram acusados de tentativa de assassinato de Alexandre. Era uma acusação grave. Mas Alexandre a levou tão a sério porque, pouco antes disso, Filotas tinha dito a Alexandre que todo o seu sucesso em campanhas militares não era devido ao seu gênio, mas ao de Parmênio, seu general, pai de Filotas. Foi esse insulto à sua habilidade e ao seu sucesso que talvez tenha feito Alexandre levar essa teoria conspiratória tão a sério. Alexandre decidiu se livrar desse probleminha rapidamente. Ele não esperou um julgamento ser feito. Mandou assassinos matarem Filotas e Parmênio. Parmênio foi leal tenente de Alexandre por muitos anos. A capacidade de Alexandre de matá-lo tão friamente mostra claramente todo o seu comportamento psicopata. Mas era só o início. Outros assassinos estavam à espreita. Apenas 2 anos depois, a mesma coisa aconteceu. Um amigo de Alexandre se excedeu e logo foi acusado de tentativa de assassinato. E ao invés de matar, foi morto. Alexandre ficava cada vez mais paranoico. O grande começava a perder a noção. Alexandre recorreu à bebida de novo com consequências devastadoras. Em outra bebedeira com seus companheiros, Alexandre falou sobre seu pai Felipe. Ele lamentou o fato de Felipe nunca ter reconhecido suas realizações. Clito, que era um dos generais de Alexandre, disse: "Você desonra seu pai dizendo que é filho de um deus. Felipe foi melhor general do que você jamais será." Enfurecido, Alexandre pegou uma lança e avançou em Clito, matando-o instantaneamente. De acordo com fontes, Alexandre se encheu de remorso. Ele tentou se matar com uma lança e teve que ser contido.
Clito era um dos amigos mais antigos de Alexandre. A tentativa de suicídio e a reclusão em sua tenda por 3 dias podiam ser uma dramatização inteligente, algo para satisfazer as tropas, mas pareceu ser algo muito sentido. Houve remorso. Esse foi um crime de paixão e exasperação cometido pelo álcool. Agora os planos de assassinato vinham rápida e furiosamente. O mundo de Alexandre se desenredava e o poder escapava de suas mãos. As coisas ficavam mais difíceis para Alexandre. As tensões continuavam a aumentar entre seus soldados e seu progresso incansável para o Oriente desacelerava. Quando Alexandre chegou à fronteira da Índia, seu império tinha 14.400 quilômetros de extensão. Ele recorreu a massacres de todas as guarnições das cidades, descumprindo promessas de que sobreviveriam caso se rendessem. Afeganistão, Paquistão. Alexandre queria continuar seguindo para o Oriente, mas depois de uma batalha épica no rio Hidaspes, seus soldados finalmente se rebelaram. Os homens de Alexandre estavam cansados de estarem longe de suas casas e famílias por mais de 8 anos. Eles também estavam cada vez mais cansados do estilo de liderança ditatorial de Alexandre. Parecido com o rei da Pérsia, que ele havia substituído. E eles tinham vindo para a Ásia para vingar os males que o rei da Pérsia tinha feito à Macedônia. Eles vingaram. Então, o que ainda faziam aqui, além de aumentar o império de Alexandre sem receber nada em troca? Ficou bem óbvio para os homens de Alexandre que ele nunca ia parar. Ele ia continuar até que não houvesse mais mundo a ser conquistado. E isso nunca foi parte do combinado. Claro que foi um problema enorme para Alexandre, porque ele não se curvava diante de seus homens, mas ao mesmo tempo não podia continuar sem o apoio desses homens e sabia disso. Os comandantes de Alexandre finalmente pensaram um plano para acabar com as campanhas contínuas. Eles fingiram receber um comunicado divino ordenando que parassem de lutar e voltassem para casa. Esse é um jogo psicológico fascinante. O exército estava cansado e queria ir para casa. Alexandre queria pressionar e conquistar o mundo. Precisavam de um mecanismo que preservasse o exército e não ferisse o narcisismo de Alexandre. O comunicado divino era a solução perfeita. Alexandre concordou em voltar, mas não facilitou em nada. Ao invés de seguir uma rota pela costa, ele insistiu em seguir a oeste através do deserto de Gredósia, que hoje fica ao sul do Irã. É um dos lugares mais proibidos da Terra, com calor abrasador e areia profunda. Não havia água suficiente e logo nem comida. Os homens comeram seus próprios cavalos e continuaram a pé. Por que Alexandre escolheu cruzar esse deserto inóspito? Principalmente quando poderia simplesmente colocar seus homens em navios na maior parte da viagem. Alguns dizem que foi porque ele queria punir seus homens por terem se recusado a segui-lo mais adentro do Oriente. Seus homens pagaram com suas vidas por sua falta de lealdade. 25.000 homens, mais de 3/4 da força de Alexandre, morreram no deserto. Quando voltou para a Pérsia, Alexandre era um governante bem mais ríspido. Ele acusou governadores de crimes em sua ausência e mandou executá-los. Soldados amotinados foram cercados e mortos. E quando seu amigo mais próximo, Hefestion, morreu de uma febre em 324 a.C., Alexandre atirou em todas as direções, culpando inocentes pela morte de seu amigo. O médico que não conseguiu salvar a vida de Hefestion foi executado sob ordens de Alexandre. Jovens locais foram mortos em cima do corpo. E Hefestion passou a ser adorado como um herói. Tudo isso forma uma ideia de Alexandre como um homem que foi além do esperado como regra na sociedade grega, tanto em termos de suas relações como homem, como também em termos do que se esperava dele como rei. Alexandre nunca se recuperou da morte de seu amigo. Na Babilônia, ele abriu uma garrafa de vinho uma última vez. Depois de uma noite de farra alcoólica, Alexandre reclamou de fortes dores de barriga. Ele foi tomado por uma febre que durou 12 dias.
Faziam apenas 8 meses que o amigo mais próximo de Alexandre havia morrido com sintomas quase idênticos. De acordo com o historiador Arriano, Alexandre perdeu aos poucos a força das pernas e ficou confinado à cama. Depois perdeu o movimento dos braços e a fala. Sintomas que apontam para o que os médicos chamam de paralisia ascendente. A poucos dias de seu 33º aniversário, em 323 a.C., o maior conquistador que o mundo já conheceu morreu. O médico da emergência, Dr. Rahim Valani, explica a causa da morte de Alexandre. O candidato mais óbvio à doença fatal é a malária. Sabemos que a malária foi endêmica naquela época e que Alexandre viajou a muitos países e regiões diferentes. Então, ele pode ter contraído a doença em qualquer ponto de qualquer uma dessas regiões endêmicas da malária. Mas nesse caso em particular, acho que ela não foi a culpada pela morte de Alexandre. Apesar do que parecem ser sintomas da malária, o Dr. Valani acredita que há uma explicação mais plausível. O que eu concluo é que Alexandre morreu de uma febre tifoide devido aos sintomas que se encaixam classicamente nessa apresentação. Alguém pode não ter lavado as mãos corretamente e pode ter contaminado a comida ou a água. Ele pode ter pego dessa forma. Nessa situação, a febre tifoide é associada à paralisia ascendente. O que acontece com a bactéria é que ela entra na corrente sanguínea e provoca uma forte septicemia. Seus vasos sanguíneos dilatam, você perde pressão sanguínea, entra em coma e morre de infecção. Dizem que em seu leito de morte, quando perguntaram a quem deveria passar o império, Alexandre disse: ao mais forte. Alexandre marchou sobre metade da circunferência da Terra. Pelo caminho, ele nunca perdeu uma batalha e levou muitos homens à morte. Ele se tornou um megalomaníaco sedento por sangue que se considerava um deus. Matou companheiros leais e pode ter ajudado no assassinato do próprio pai. Então, onde esse comportamento o coloca numa escala psicológica de tiranos? Ele era um psicopata assassino em busca de emoção como Calígula ou um assassino obstinado como Gengis Khan? Alexandre tem um padrão de crueldade excessiva e desnecessária sem remorso. Então ele tem características de um psicopata assassino. No entanto, não é tudo por um desejo de sangue. Boa parte da violência tem um objetivo direto. Isso torna Alexandre um pouco dos dois. Obstinado com um toque de psicopatia. E tem outro fator importante, seu narcisismo. Alexandre tem muitos pontos na escola do narcisismo. A necessidade de ser especial, a necessidade de que o mundo saiba que ele é especial, a necessidade de se conectar aos deuses, tudo mostra que ele é um narcisista. Então, quem na história tem traços de personalidade parecidos com os de Alexandre? Alexandre me lembra Napoleão, o comandante militar. Os dois buscavam seus objetivos, os dois queriam conquistar o mundo, os dois queriam sempre a glória. E os dois acreditavam que estavam certos. Levado por uma crença obsessiva, Alexandre construiu o maior império que o mundo já viu. Apesar de ter grandes traços de crueldade, seu biógrafo fez questão de que ele fosse lembrado por sua habilidade militar. Por isso, mais de 2000 anos depois, ele ainda é conhecido como Alexandre o Grande.